Questão 34. Considere o padrão de construção representado pelo desenho abaixo. O disco A tem raio medindo 1. O disco B é tangente ao disco A no ponto P e passa pelo centro do disco A. O disco C é tangente ao disco B no ponto P e passa pelo centro do disco B. O disco D é tangente ao disco C no ponto P e passa pelo centro do disco C. O processo de construção dos discos é repetido infinitamente. Considerando a sucessão infinita de discos, a soma das áreas dos discos é. Bom, então, o que ele está me dizendo aí, né? Ele está me dizendo sempre que os círculos são tangentes entre si nesse ponto P e que cada um círculo, ele passa pelo centro do círculo imediatamente maior, né? Então passa no centro do maior. Logo, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu pensar entre o A e o B, vou até fazer o desenho aqui só do A e o B, mais ou menos, ó. Aqui eu tenho o A, não ficou muito bom, aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B passando pelo centro. O que vai acontecer aqui? Bom, que aqui eu tenho o diâmetro do A, e aqui até aqui eu tenho o diâmetro do B. E se tu observar, ó, o diâmetro do B é a metade do diâmetro do A. Logo, o raio do A é o dobro do raio do B. Então, essa é a conclusão inicial que eu tenho que verificar nesse desenho. Como cada círculo passa no centro daquele círculo imediatamente anterior e são tangentes todos no mesmo ponto P, então sempre o raio do próximo é metade do raio do anterior, ok? Então eu posso desfazer esse desenho aqui, até porque ele ficou bem feio, né? E vou pensar na resolução agora, sabendo que sempre existe uma sequência de raios caindo à metade. Eu vou até escrever isso aqui. Os raios estão se reduzindo a metade em relação ao círculo anterior, tá? Botei assim essa frase bem, uma linguagem bem informal, tá? Para a gente entender o que está acontecendo, que os raios estão caindo à metade a cada novo círculo que eu coloco aí, que eu vou acrescentando. Tranquilo? Bom, o que ele pede aí? Primeiro ele diz que tem que considerar uma sucessão infinita de discos. Isso é uma informação importante. Então eu não tenho um número determinado de coisas para somar. Ele quer a soma das áreas, mas eu não tenho um número determinado dessas coisas. É um número infinito. E ele quer a soma do que? Soma das áreas. Então aqui estão as duas informações importantes. Primeiro, quando eu quero somar a soma de infinitos elementos em uma série onde existe uma redução de valores, redução de área ou redução de perímetro, enfim, é porque a razão, se considerando que seja uma progressão geométrica, a razão está entre 0 e 1. Então, quando eu tenho
essa expressão sucessão infinita de discos e eu quero soma de coisas infinitas, sempre soma de coisas, soma de elementos infinitos, sempre me remete à ideia de que? De PG convergente. De PG de infinitos termos com razão entre 0 e 1. E a fórmula que define a soma dos infinitos termos é dado pela razão entre o primeiro termo e a diferença 1 menos Q aqui no denominador. Então, esta vai ser a expressão que eu vou usar para definir a soma dos infinitos termos. Então, eu preciso saber o quê? Preciso saber o A1 e preciso saber a razão. Bom, o que é o A1? Bom, o A1 ele vem do disco A, que é a área do disco A, que seria, na realidade, então, a área 1. Como que é a área? Bom, a área 1 é a área de círculo, círculo é πr ao quadrado para a área. Então, a área é π vezes o raio, aí ele me deu, né? Diz que o disco A tem raio medindo 1. Então, vezes 1 ao quadrado. E a área 1 está me dando 1 ao quadrado é 1, 1 vezes π, então 1π. Então, se eu vou substituir aqui, ó, já sei que esse A1 é 1π. Beleza. Aí embaixo, 1 menos a razão. Como que eu vou descobrir a razão? Para eu descobrir a razão, eu vou ter que calcular pelo menos aí mais uma área. Então, vou calcular a área 2. A área 2 igual. A fórmula também é πr ao quadrado. Então, aqui vai ficar π vezes o raio. Quanto que é o raio? Bom, o raio foi reduzindo-se à metade. Então, se o primeiro raio é igual a 1, o próximo raio é 1 meio. 1 meio ao quadrado. Então, essa área 2 é igual a π vezes 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho aqui 1 quarto. π vezes 1 quarto. Área 2 igual a π sobre 4. Bom, supondo, né, acreditando que seja uma PG, eu já tenho aí a razão, né, porque eu tenho dois termos. Eu tenho o segundo termo e tenho o primeiro termo. Mas para eu ter certeza, eu vou fazer isso a título de complemento do exercício, né? Eu vou fazer o terceiro termo, que seria a área 3. Bom, também o terceiro termo se refere ao C, né? Então, aqui foi o disco A, tá aqui, ó, disco A. Aqui o disco B. E agora aqui o disco C. O disco C tem que raio? Bom, o disco A, raio igual a 1. O disco B, raio igual a 1 meio. O disco C, raio igual, se reduz a metade, raio igual a 1 quarto. Então, vamos aplicar aqui. A área do círculo 3, que é do círculo C, continua sendo πr ao quadrado, que é a fórmula. Então, isso é π vezes o raio. O raio é 1 quarto ao quadrado. Isso vai dar que a área 2 é igual a π vezes 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 16. Então, a área 3 está dando π sobre 16. E aí eu vou construir, vou colocar a sequência desses três termos, ó, dessas três áreas. Área 1 deu π. Área 2 deu π sobre 4. Área 3 deu π sobre 16. Então, eu vou colocar isso aqui na sequência. Ó. Π
o próximo π sobre 4 e o outro π sobre 16. Por que eu estou fazendo isso? Estou colocando 3 elementos. Para eu ter certeza que isso significa PG. Por quê? Porque se isso aqui for PG, o que acontece? A propriedade fundamental da PG vai acontecer. E o que diz a propriedade fundamental da PG? Que esse elemento aqui ao quadrado, que π sobre 4 ao quadrado, quer dizer, o do meio elevado ao quadrado, é igual ao produto dos vizinhos, que seria π vezes π sobre 16. E aí realmente, né, π sobre 4 ao quadrado vai dar π quadrado sobre 16. E aqui π vezes π também dá π quadrado sobre 16, porque 1 vezes 16 é 16. Então confirma realmente que é PG. E aí eu preciso da razão dessa PG, que eu já poderia ter calculado a partir do A1 e do A2. Eu só fiz o A3 para confirmar que é PG. E como que eu posso calcular a razão para substituir aqui, ó, que é o que está faltando? Bom, a razão de uma PG é um termo dividido pelo anterior. Então vou pegar, por exemplo, o A2 dividido pelo A1. A área 2 é π sobre 4. Divide pelo A1, que é π. O que vai acontecer aqui? Isso vai ficar, conserva a primeira, π sobre 4, vezes a segunda invertida, 1 sobre π. E aí cancela os π, ficou 1 quarto. A razão é 1 quarto. Então aqui fica 1 menos 1 quarto. Isso vai dar π sobre 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Como que eu posso ver isso? Posso fazer MMC aqui, eu posso pensar que esse 1 é o mesmo que 4 quartos. 4 quartos menos 1 quarto, 3 quartos. Ou então faz o MMC aqui também, né? Aplica MMC nessa operação 1 menos 1 quarto. Então ficou π sobre 3 quartos. Isso é a mesma coisa que, conservando a primeira, multiplica-se pela segunda invertida. 4 terços. E isso vai dar 4π sobre 3. Essa é a soma das infinitas áreas, que está na letra E. Ok? Então, era isso. Só para complementar, falar um pouquinho aqui sobre esta razão que eu encontrei 1 quarto aqui, que eu poderia já tê-la calculado ou ter projetado bem antes. Quando eu percebi que os raios, olha só, se os raios caem à metade, se os raios aqui, ó, os raios estão se reduzindo à metade, o que acontece? Isso faz com que a área se reduza a 1 quarto. A área se reduz a 1 quarto. Por quê? Porque o raio na fórmula, né, ele é elevado ao quadrado. Então, se o raio cai à metade, a área cai 1 quarto. Logo, a razão era 1 quarto. Foi o que eu fiz aqui. Então, a razão entre essas áreas, ou a razão dessa PG, é 1 quarto. E aí eu poderia ter colocado aqui mais rapidamente. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.